todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao curso de EDO, em especial aplicações dessas EDOs, né? Nas aulas anteriores foi apresentado para vocês os modelos de dinâmica populacional de Malthus e Verhulst, depois numa aula seguinte do decaimento radioativo e agora sobre a lei do resfriamento de Newton, né? Bom, essa lei do resfriamento de Newton ela expressa uma taxa de perda de calor de um corpo ao meio onde ele se encontra, né? Sobre, é claro, o efeito de uma brisa. Mas a simplificação que eu vou mostrar para você desse modelo, ela de fato ocorreu em 1701, depois de algumas manipulações algébricas, ele percebeu que essa taxa ela era proporcional à temperatura entre o corpo e as suas vizinhanças. Mas isso ele só percebeu, claro, devido à própria confusão que foi feita na época, que ainda existia, sobre conceitos de calor e temperatura. Mas a base da construção da equação diferencial que rege essa lei, ela vem de três hipóteses básicas, né? A primeira é que, a primeira hipótese é que a temperatura do corpo é uma função temporal, né? Chamada aqui de T, depende do tempo, é a mesma em todos os pontos, né? Todos os pontos do corpo, tá? Tem um exemplo nessa caneta, a temperatura dela aqui dentro desse ambiente onde eu estou dando aula, a mesma temperatura aqui é a mesma que está aqui. Segunda hipótese é que a temperatura do meio, né? Temperatura do meio, chamando aqui, do meio, constante. Ela é constante no decorrer de toda a experiência. Terceiro, a taxa de variação, né, da temperatura, que é chamada de taxa de variação da temperatura do corpo em relação ao tempo, ela é proporcional à temperatura do corpo menos a temperatura do meio. Como há uma perda de temperatura, por isso que tem um sinal de menos na equação. Lembrar que essa constante de proporcionalidade ela depende do material. Né? Uma constante. Então são essas três hipóteses básicas. A questão é, resolver um problema como esse requer encontrar também esse K, devido ao meio que se vive, a taxa com que esse corpo, a temperatura desse corpo, ela varia com o tempo, depende do material. Né? Então, vou chamar aqui de equação 1. Então, qual seria a solução, né, para, né, equação 1, para essa DO? Então vamos lá, a aula de hoje é nesse sentido de a gente construir essa solução. Pois bem, nós sabemos que esse TM, a temperatura do meio, e para resolver essa EDO, nós também precisamos garantir que no T0 eu tenho uma temperatura inicial desse corpo. Né? Tenho isso. Dessa forma, o que é que eu tenho? Resolver a equação 1 requer buscar métodos que já saibamos. Aqui vamos tentar usar separação de variáveis. Note que eu vou pegar essa equação 1, aqui vou pegar esse termo todo que está multiplicando e vou jogar para cá. Então vou ter da equação 1 dt sobre dt 1 sobre t menos tm igual a menos k. Ok? Vou separar aqui o dt para cá, né? Então o dt está aqui, vou jogar para cá. Vou usar a separação de variáveis, porque aqui tenho esse tzão, aqui é uma constante, aqui é constante. Então eu vou ter do lado de cá 1 sobre t menos tm. Né? Temos aqui dt
temos aqui menos K vezes dt. Ok? Dessa forma, eu vou integrar dos dois lados, aplicando uma integral do lado esquerdo e do lado direito. Eu vou integrar aqui e vou integrar aqui. Dessa forma, eu vou ter o logaritmo de t menos tm, né? Isso aqui é um logaritmo, né? Que aqui é a constante, mais um C1 igual a menos K é constante, vai ficar KT mais um C2. Né? Mais um C2. Ok? Pois bem, eu vou aqui agora combinar essas duas constantes. Então, eu vou ter que logaritmo neperiano de t menos tm vai ser igual a menos kt mais, chamar de um certo c, onde C2 menos C1 é igual a esse C. Pois bem, dessa forma, para eu tirar, como eu quero encontrar quem é o t, né, a solução, eu vou aplicar a exponencial em ambos os lados. Aplicando a exponencial em ambos os lados, eu vou ter aqui t, porque a exponencial inverso do logaritmo, t menos tm, igual a exponencial de menos kt mais c. Jogando como isso aqui é uma constante, eu vou ter t igual a tm mais exponencial de menos kt mais c. Aqui, note que, só fazer um adendo aqui, essa exponencial aqui, fazer uma observação, né? Exponencial de menos kt mais c é uma exponencial de menos kt vezes exponencial de c. Então, isso aqui é uma constante, exponencial de c. Dessa forma, a minha função t, que é temporal, como foi definida lá no início, né? Lá no início, ela passa a ser escrita como tm mais c exponencial de menos kt. Então, encontramos aqui a solução para a lei do resfriamento de Newton. Quem é esse C? Né? Esse C, sabemos que T0 é a condição inicial, T0 é a condição tempo zero. Então, nós podemos encontrar esse C, já que ele é uma constante de integração. Então, logo, T0 é igual a Tm mais C exponencial de menos kt vezes zero. Isso aqui já definimos que é um T0. Exponencial aqui vai dar 1. Então, isso me garante o C vezes 1 dá C, que T0 menos Tm. Ou seja, a temperatura inicial do corpo menos a temperatura do meio. Logo, a minha solução particular para a lei do resfriamento, basta eu pegar agora essa expressão, né? Vai ficar Tm mais T0 menos Tm exponencial de menos Kt. Essa é a solução que Newton encontrou em 1701 para explicar a lei do resfriamento, ou seja, essa troca de calor de um corpo com o meio. Desde que você saiba a temperatura inicial do corpo, a taxa com que esse corpo ele perde essa temperatura, a temperatura do meio. Com isso você sabe como é que essa temperatura varia com o tempo. Ok? Então, essa foi a primeira parte de uma construção para
para resolver problemas desse tipo, né, da lei do resfriamento. Faremos aqui uma pausa na aula para retomarmos depois com um exemplo. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que é uma aula apenas da construção da solução. A próxima aula vou mostrar para vocês como resolver um problema através da lei do resfriamento de Newton. Espero que tenha sido claro, gostado da aula. Ok? Deixem suas sugestões. Muito obrigado e até a próxima.